Olá, eu sou o professor Ângelo Ribeiro, médico psiquiatra e psicoterapeuta, coordenador da pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental da Unip. Bem-vindos a uma das aulas da nossa pós-graduação. O transtorno esquizoafetivo, ele é bastante complexo porque ele envolve sintomas que são, algumas vezes, característicos da esquizofrenia, especialmente por aqueles delírios, ou seja, alterações do conteúdo do pensamento, alucinações, percepções sem estímulo, auditiva, visual, até sensorial, discurso e comportamentos desorganizados, como também sintomas do transtorno bipolar, como fases depressivas severas, períodos de irritabilidade extrema, exaltação do humor. Então, tudo isso pode acontecer de maneira separada e algumas vezes até misturadas. Então, o transtorno esquizoafetivo é uma condição clínica geralmente difícil de compreender, diagnosticar, avaliar e, obviamente, de tratar. Então, algumas vezes ele nunca será concluído, mesmo com discussão numa equipe multiprofissional, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, enfermeiro e outros profissionais, vários outros. Então, muitas vezes, nem assim conseguirá chegar-se a uma conclusão diagnóstica segura. E, algumas vezes também, os sintomas são contínuos com características de bipolaridade ou contínuos por um período maior com características de esquizofrenia. Os delírios e alucinações, então, por critérios diagnósticos, precisam acontecer por 2 semanas ou mais na ausência de depressão ou mania. E no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na 5ª edição, ele perdeu um pouco uma força de entidade clínica observação. Esta, na minha opinião. Sempre nas nossas aulas de pós-graduação, procuramos trazer exemplos práticos, especialmente através de casos clínicos. Então, temos aqui um caso clínico ilustrativo de BNM, 30 anos, casada, contadora, funcionária de empresa automobilística há 5 anos, com vários períodos de afastamento do trabalho, sendo alguns prolongados, que duraram até 3 meses. Estamos falando aqui, então, de uma mulher jovem, gravemente adoecida, tanto é que já internou. Até o início da faculdade de Ciências Contábeis, tinha uma saúde plena, ou seja, adoeceu já na idade adulta. Desde o início da faculdade, começou mudanças muito bruscas de comportamento e sentimentos. Então, começa a ter sintomas que repercutem, inclusive, na sua formação acadêmica. A mãe relata, palavras da mãe, entre aspas, ela passava alguns dias trancada em quarto escuro, sem querer falar com ninguém, de repente acordava maquiada e ia para a faculdade e passava noites em claro estudando. Comportamentos também que podem ou não ser interpretados como alterados. Sempre que o familiar assim compreende, nós precisamos pelo menos valorizar dentro de um todo, ainda que não possamos dar tanta ênfase clínica no evento isolado, ele precisa ser pensado como parte de um conjunto maior do funcionamento mental do indivíduo, no caso desta senhora. A mãe relata que depois passava vários meses como gente normal, palavras da mãe, com suas dificuldades, erros e acertos. Depois a mãe fala também, ficamos chocados com ela quando ela começou a dizer que tinha o poder de resolver problemas da Receita Federal e começou a ligar lá para falar com o presidente da Receita Federal. Mandava e-mails, telegramas e carta registrada afirmando que tinha todas as soluções contábeis que a Receita Federal precisava e queria ela mesma ensinar como iriam resolver. Então, aqui temos alguns relatos da mãe que algumas vezes nos faz pensar em episódio de mania, outras vezes faz pensar em esquizofrenia, várias vezes faz pensar nas 2 condições. Também foi muito alarmante quando ela começou a falar que o espírito de um autor de livros de contábeis estava no corpo dela, dando poderes extremos para ensinar os professores. Isso causou problemas na faculdade e fomos chamados para buscá-la. Então, a gravidade da paciente foi tanta que, em alguns momentos, os próprios professores dela chamaram a mãe porque as coisas estavam muito fora do controle, ou, para não dizer,
esquisitas, estranhas, fora de lógica. Essa mãe também relata que só depois de sermos chamados lá, ela caiu a ficha para nós, pois achávamos ser coisas de jovem. Então, o próprio familiar tem uma tendência, de maneira consciente, inconsciente ou por desinformação, de negar que comportamentos estranhos precisam de avaliação, atendimento e terapêutico. A paciente avaliada em fase de humor francamente depressivo, então ela só foi ser avaliada, ela teve várias fases, mas a primeira fase que ela é avaliada é o momento que ela está depressiva, lentificada, emagrecida, hipoativa, com pouco contato ocular, aparência pouco cuidada, relatando tristeza profunda sem causa, dificuldade de fazer qualquer tarefa que precisa pensar ou agir com pedido para ser tratada sem ter que falar muito. Diz aceitar tratamento porque acha que tornou-se uma pessoa estranha no mundo e que quer tentar entender melhor a sua vida e já revela espontaneamente que já pensou em suicídio. Ou seja, quando esta paciente procura tratamento, ela já está com um quadro importantemente agravado. Nesta avaliação depressiva em mania ou psicótica. Parece que está neste momento aqui, desses últimos relatos, que ela aceitou e foi para a avaliação, parece estar numa fase depressiva. Se está em uma ou mais dessas condições, quais indícios pelos relatos da mãe, da paciente da mãe? Quando combina as informações dadas pela mãe e pela própria paciente, tem épocas que parecem estar com características psicóticas, ou seja, comportamentos fora da realidade, épocas que parecem estar eufórica, com certezas muito exageradas e impróprias da realidade, outros momentos muito depressivos. Ou seja, trata-se de um quadro muito heterogêneo clinicamente, de épocas com apresentações clínicas multifacetadas. Isso faz pensar, então, em um quadro de transtorno esquizoafetivo. E se positivo, o que fazer? Precisa de tratamento imediato, de preferência medicamentoso e psicoterápico, pode inclusive até pensar em internação, embora não seja uma prática de primeira escolha. E causada por condições disruptivas, se aconteceu algo grave, parece que não. E então aqui são modos de raciocinarmos. Tem uma condição chamada folia D. Folia D é quando alguém apresenta sintomas de transtorno mental sem ter uma doença mental, mas pelo fato de estar em convivência com outra pessoa apresentando adoecimento mental. Então não parece ser o caso aqui. Tem características espirituais? Não, porque não há nenhum contexto cultural aqui relatado. Se tudo isso foi descartado, nós devemos ter avaliação aprofundada médica, psicológica, do assistente social e, de preferência, um tratamento multiprofissional, incluindo aí terapeuta ocupacional, educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, agente comunitário de saúde para fazer aquela ponte entre o paciente, a família e o serviço de saúde. E interna ou não interna? Na maioria das vezes, como é o primeiro atendimento, se a família está responsável, bem vinculada, disponível para ajudar, e nós percebemos que há uma viabilidade mínima para tratar em casa, é sempre a prioridade tratar em casa. E fazemos também aí aquele exercício da Lei 10.216, se fosse internada, a internação está prevista quando todos os recursos extra-hospitalares forem exauridos, o que não aconteceu aqui ainda. Então, de repente, talvez seria bem indicado essa paciente começar o tratamento apenas com psiquiatra e psicólogo e, não tendo bons resultados, incluirmos os outros profissionais. Se escolha pela internação, aí sim uma abordagem multiprofissional já desde o primeiro momento. Então, aqui ilustramos um caso de paciente com transtorno esquizoafetivo que fica em discussão se no primeiro atendimento interno ou não. Se interna, atendimento multiprofissional imediato, se não interna, pelo menos os tratamentos psicológico e psiquiátrico. O tratamento psiquiátrico aqui, estando numa fase depressiva dessa, incluiria, por exemplo, o uso inicial de quetiapina.
porque quetiapina é um medicamento da classe dos antipsicóticos, mas que pode atuar imediatamente nos sintomas psicóticos, nos sintomas depressivos e nos sintomas depressivos de um transtorno com características bipolares. Então, esse é um exemplo de aula que ministramos na nossa pós-graduação. Ou seja, parte teoria, parte caso clínico e o exercício desse caso clínico com várias possibilidades. Muito obrigado, um ótimo aproveitamento e fica o convite para a nossa pós-graduação em terapia cognitiva comportamental e um estudo amplo da teoria. Vamos fazer a nossa pós-graduação e irmos muito mais além.